Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem pelo canal nosso canal do YouTube, aos nossos presentes aqui fisicamente. Na mensagem de abertura de hoje, do nosso exórdio, do livro Fonte Viva, mensagem número 64, Semeadores. A mensagem que Emmanuel recortou do Evangelho é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. E Emmanuel comenta: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré, dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Lendo essa mensagem, nos deparamos com uma verdade incontestável que Emmanuel compara a própria parábola que Jesus conta como sendo uma comparação à atitude que ele teve de sair, né, das suas paragens, junto de todos aqueles espíritos que trabalharam com ele, e vir até a terra, passar por todo o processo, vestir-se de novo de um corpo, para que pudesse falar aos seus irmãos em sofrimento. No momento em que ele traz a revelação, a lei do amor, a figura de Deus como Pai, ele aproxima todas as criaturas em sofrimento do caminho correto a seguir. Ele se coloca, ele vai. Então, nessa frase de Mateus, o semeador saiu a semear.
É o momento em que, nos deparando com uma verdade incontestável, que pode melhorar a humanidade, que pode melhorar o convívio com a pequena sociedade onde convivemos, nos é pedido que espalhemos essa verdade. Quando nos deparamos com Jesus, a figura de Jesus é grandiosa. A mensagem que ele veio trazer é para toda a nossa vida. Mas, lembrando que ele apagou-se para que a gente pudesse não ficar cegos diante de tanta luz e conseguir ter a coragem, ele nos incentivou a sair desse nosso pessimismo, dessa nossa acomodação e buscar algo melhor. Para nós primeiro, sim, porque é necessário que a gente encontre a verdade. E de posse dela, vivendo essa verdade, aí sim sair a semear. Porque é certo, quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente evolui enquanto espírito, a gente percebe a verdade da lei de amor. Só vamos conseguir ficar em paz, satisfeitos, felizes, quando percebemos que ao nosso redor essa paz, essa alegria, esse contentamento, ele existe. Qual é a criatura que fica bem vendo que ao seu lado tem alguém passando fome, pedindo esmolas? Hoje, aqui em Natal, está chovendo. Quando a gente passa nas ruas e encontra pessoas abrigadas embaixo de marquises, com um trapo por cima do corpo, às vezes nem isso, no chão. Quem é que coloca a cabeça no travesseiro? Quem tem uma consciência desperta? Coloca a cabeça no travesseiro e se enrola e fica satisfeito de que um outro ser humano esteja nas condições de rua. Nenhum. Então, no momento em que a gente encontra essa verdade, é quase como uma coceira que a gente tem que coçar. A gente tem que espalhar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe para dar. É como não. A providência divina nos abastece de todo o necessário. E quando tomamos essa consciência, é simples, é fácil, é até como um ato de respirar. As palavras saem, mas muito mais forte. As ações falam mais. Então, quando a gente fala da lei de Deus, quando a gente vive a lei de Deus, nós estamos como Jesus sugeriu. Não por um contrato, uma obrigação. Não, eu vou, porque senão, quando eu chegar no reino de Deus, eu não vou receber a graça. Não. Simplesmente você vai, porque você sente que aquilo é o correto a fazer. Não é para o mundo ver, mas é porque você está pronto. As sementes que você recolheu no caminho, que você recolhe das lições de vida durante as suas vivências, durante essa vivência, estão prontas para serem semeadas. Mas vejamos bem que a semelhança de Jesus, ele não fez
exclusão de ninguém. Jesus, ele começa entre os simples, sim. Porque Jesus, a convivência dele era com pessoas simples. Mas, no momento em que ele se encontra com os doutores da lei, nas sinagogas, com pessoas instruídas daquela época, ele não se negou, ele não excluiu. Porque aquela situação de mestres da lei, doutores, de homens de riqueza, é temporária. Nosso lugar no mundo hoje é temporário. O que nós somos mesmo é o nosso espírito eterno. E esse, todos nós, estamos ainda no caminho, aprendendo a lei de amor, a lei de Deus. Então, todos nós precisamos, sim, de sementes. Mas o semeador, ele sai a semear. Ele não fica para colher o fruto. Mas ele também não escolhe o solo que irá receber a semente. Encontraremos muitos corações duros, brutos, que terão palavras duras, escárnio. Quem você pensa que é para estar falando de Deus? Muitas vezes escutaremos isso. É necessário seguir o exemplo de Jesus. Falar sobre Deus, falar a verdade e passar. Porque a verdade, uma hora, igual a mãe da gente dizia, quando for depois, você vai se lembrar do que eu falei. E a verdade irá ressoar no coração daquele que recebeu a semente. Pode não ser nessa vida, pode não ser daqui a 2 vidas, mas em algum momento a verdade ressoará e se imporá contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho. E teremos que reconhecer a grandeza da lei de amor de Deus. Quem tiver as suas sementes prontas, saiam a semear. Não se intimidem. Não existe aquele que não tenha algo de bom a dar. Não existe aquele que não precise receber. Não nos intimidemos. É de pequenas coisas que se começam as grandes. Se não começarmos agora, só teremos perdido tempo. Uma hora teremos que começar. Não esperemos estar perfeitos para começar. Vamos aprendendo ao longo do caminho, isso é certo. Não fiquemos tristes com os erros, porque não somos perfeitos. Sejamos sinceros conosco. Sou imperfeito, preciso aprender, mas posso começar. E é com essa mensagem que a gente dá o nosso, por início, o nosso sábado. Pede a Deus inspiração ao nosso palestrante, que hoje tem um tema maravilhoso. Que possamos todos, boa noite, que possamos todos ouvir, sentir e colocar em prática. Fazer nossa prece, agradecendo primeiro de tudo a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos. Agradecer pela oportunidade do trabalho,
e que nós possamos, cada dia, tentar um pouco mais servir a providência divina e ter a consciência de que cada dia um pouco mais conseguimos ser melhores. Que assim seja. Muito boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita e queridos irmãos simpatizantes da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido lar Espírita Maria de Nazaré. Que o Mestre Jesus possa nos envolver e nos abençoar a todos imensamente, assim como os irmãos que se encontram em seus lares também possam ser envolvidos pelas energias do Cristo, transformando cada lar num ambiente de paz, de luz, de tranquilidade, de prosperidade, de caridade e com muita saúde a todos. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, fazermos algumas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Sempre nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, mais especificamente, a programação traz para as nossas reflexões o capítulo 19, dos itens 1 ao 5º, que fala sobre o poder da fé. Esse é o subtítulo. Na realidade, o título é A Fé que Transporta Montanhas. Então, nós vamos começar com a citação do Evangelho de hoje, mais precisamente no Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 a 19, com o seguinte teor. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possui. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Nesse momento, o Mestre Jesus faz uma repreensão aos seus discípulos, faz ali um ato de caridade, uma verdadeira desobsessão, junto àquele espírito que estava obsediando exatamente o jovem, e faz aqui uma grande exortação a respeito da fé, que aquele que tivesse uma fé forte, mesmo que pequena, sendo verdadeira, seria capaz de mover montanhas. Esse fato acontece num momento logo após um outro momento bem importante. Quando ele diz aqui que Jesus veio ao encontro do povo, nesse momento ele tinha estado lá no Monte Tabor, onde houve aquele encontro com mais 3 discípulos, 3 dos discípulos mais próximos de Jesus, e eles estiveram na montanha onde houve um encontro de Jesus com o espírito de Moisés e de Elias. Isso por si só quebra uma citação muito repetida por alguns dos nossos co-irmãos de fé de uma outra maneira, dizendo que era proibido a conversação com os mortos. Então Jesus dá o testemunho, trazendo mais 3 dos irmãos, e se comunica com 2 espíritos já desencarnados, ou que fossem mortos, digamos assim. Então, não seria algo impossível de acontecer, e muito menos proibido
porque senão Jesus não o faria. Outra coisa interessante nesse texto também é ele dizer que Jesus repreendeu o espírito mau, né? Jesus não xingou, não disse que ele estava amarrado em nome de Deus, não o chamou de demônio, não o chamou de imundo, nada. Jesus o repreendeu. Assim como nós, quando repreendemos os nossos filhos também, nós não insultamos os nossos filhos, né? Só alguns pais realmente um pouco brutos fazem algum tipo de insulto junto às repreensões. Mas, na realidade, a repreensão ela não é um insulto, não deve funcionar como insulto. E assim Jesus, mestre do amor e da paz, tratou aquele espírito, né, que estava perturbando o jovem. Cita não tenho certeza se é Humberto de Campos, que enquanto Jesus estava com 3 dos seus discípulos lá na montanha, os outros se envolveram numa discussão entre eles sobre quem seria o discípulo mais importante. E por isso, essa discussão teria feito com que eles tivessem emanado algumas energias negativas e aquele espírito, né, não os atendeu porque notou que eles estavam com muito pouca autoridade sobre eles. Mas Jesus, sendo a autoridade máxima, né, que já esteve no nosso planeta, era capaz de repreender e afastar qualquer espírito. Assim como realizava também os chamados milagres, que na realidade não são milagres. Hoje a gente vê que as coisas que Jesus podia fazer, muita coisa foi feita também, muita cura de cego, muita cura de aleijado, né? Muita gente doente foi curada, talvez não com tanta rapidez, né, com tanta velocidade, porque a gente não vai comparar os nossos dotes com o de magnéticos com o de Jesus, mas isso é possível também, são leis comuns da natureza. E ainda o fato até de transportar as montanhas, num primeiro momento a gente imagina aqui que fossem montanhas reais. E na realidade elas podem até ser montanhas reais também, porque, segundo o estudo que foi feito durante aquele período que começou a ser compilada a doutrina espírita, havia muitas pessoas fazendo várias experiências com médiums, né, onde tratava-se de materialização, de transporte também de determinadas coisas, e se havia possibilidade de transformar pequenas coisas, porque utilizava-se um volume pequeno de energia, é possível também se movimentar volumes muito grandes, utilizando também essa energia. Mas ainda não está acessível ao ser humano, que tudo que cria é para a intenção de querer algum benefício próprio. E se nós tivéssemos alguém individualmente que tivesse esse poder de mover uma montanha, provavelmente ele faria algumas desgraças por aí afora, arremessando montanhas sobre cidades e etc. e tal, porque nós estamos ainda bastante atrasados na questão da nossa evolução espiritual. Mas Kardec traz aqui, né, o ensinamento moral, tratando esse fato da montanha de uma outra maneira. Vamos ler o texto aqui e fazer mais algumas observações. Ele diz o seguinte: a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem mesmo acredita na possibilidade de vitória. Esse comentário que ele traz aqui, falando a respeito da capacidade, né, do poder da fé,
não trata-se aqui exatamente na fé, na divindade superior, porque a fé ela começa em nós mesmos. Então, essa fé de mover montanhas aqui é a fé que nós temos que acreditar na nossa própria capacidade. Claro que acreditando no Deus maior, o Deus que é responsável pela nossa vida, pela confecção do ambiente em que nós vivemos. Né? E com a fé nele, nós trabalhamos por nós. Então, as montanhas se movam, mas eu quero que Deus mova as montanhas para mim. Né? Os problemas meus sejam resolvidos, mas eu quero que Deus resolva os problemas para mim. Como se Deus fosse um mágico que estivesse trabalhando de graça para todos nós, resolvendo todos os nossos problemas. Senhor, eu tenho um problema de alimentação, eu passo fome. Deus vai fazer cair comida no meu quintal? Não. Eu vou confiar em mim, com a graça de Deus, e vou ter a capacidade de me levantar e lutar pelo meu sustento no dia a dia. De procurar o dinheiro para a minha alimentação, para a manutenção do meu lar, para o conforto da minha família, e assim por diante. Então, essa fé que move montanhas, ele não está se tratando aqui exatamente, nesse caso, da fé na divindade superior, não. Mas na força de vontade que nós temos que ter por nós mesmos. Muitas vezes a gente fala, admiro muito fulano, porque tudo que ele quer, ele consegue. Mas por que ele consegue? Porque ele luta com fé naquele que ele acredita ser capaz. Então, não materialismo, mas na força, no investimento da sua confiança nas coisas que é necessária. Caramba, o camarada conseguiu comprar um carro, o outro conseguiu comprar uma casa, o outro viajou e eu não consigo nada. Será que eu estou lutando o suficiente para conseguir os recursos para realizar essas coisas? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente leva a vida assim com aquela preguiça, porque, né? É que nem aquele aluno que passa para tirar a média, né? Passar por média. Então, passa por média, tá bom demais. Não vai adiante nunca. Não vai adiante nunca. Por quê? Porque aqueles que são os melhores, aqueles que esforçam pela nota máxima, são aqueles que buscam o conhecimento máximo. Então, esses têm um diferencial na hora que vão procurar os cursos que possibilitam a sua capacitação para trabalhar nos empregos que pagam melhor, não é verdade? Então, os cargos de chefia de confiança, por quê? Não é simplesmente dar um cargo de chefia de confiança para uma pessoa porque ela é sua amiga, etc. e tal, mas porque ele tem que ter a capacidade para resolver aquilo. Então, Deus cobra de nós essa atividade. Então, como o próprio texto inicial, o semeador saiu a semear. E como ela disse, o semeador não vem para a colheita. Quem vem para a colheita é o outro. É o que é o coletador. E tem o outro que tem uma atividade intermediária, o que vai molhar, o que vai cuidar. Então, cada um tem a sua atividade e cada um tem que sair, ao longo da sua vida, desenvolver a sua atividade, assim como o semeador sai para semear, buscando o quê? Na esperança de que a sua semeadura progrida. Né? Mesmo com as dificuldades, como a irmã disse, a gente lembra daquele texto das sementes que caem na terra, entre os espinhos, né? Entre onde não há as condições. Então, muitas vezes acontece isso. São as nossas dificuldades do dia a dia. Né? A nossa colheita não produziu tanto, mas no momento em que dá certinho, produz muito. E aí a gente vai adiante, e a gente progride. Né? Então, por quê? Porque a gente tem que ter, primeiro, a fé começa em nós. Como é que eu consigo amar aos outros se eu não amo a mim mesmo? Não, mas eu tenho uma esposa, eu amo minha esposa e eu amo meus filhos. Será que ama mesmo? Ou será que considera como uma propriedade? É a minha mulher e são os meus filhos. Eu não amo, mas eu tenho uma posse por eles. Eu me engano pensando que amo, mas na realidade eu tenho um egoísmo de pensar primeiro em mim, e eu tenho aqueles ali como a minha posse, como uma realização, como muita gente acha que ter uma família é apenas uma realização. Ter família é uma responsabilidade muito grande. Os casados aqui, os papais e mamães, sabem muito bem quando a gente fala disso. Mas vamos adiante. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir o objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança e em todos os sentidos, a fé é sempre responsável
pela realização das grandes obras, como eu acabei de dizer. Se o camarada não acreditar no que ele vai fazer, na sua própria capacidade, fulano, você vai fazer o concurso para aquele emprego, para aquela colocação. Não, não vou não, porque acho que eu não vou nem conseguir. Pronto, não vai mesmo. Não vai nem tentar, não vai nem começar, não tem fé em si próprio. Então a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, pois confere a confiança que sabe esperar. E também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. Então, a guerra, como é que começa a guerra? Quando acabam os argumentos. Para isso foi inventada a política. Antigamente, um país, quando estava com muitas necessidades, faltando alimentação, etc., então eles faziam o quê? Invadiam o outro, tomavam tudo, levavam as pessoas como escravos. A gente vê isso citado na Bíblia várias vezes. O próprio povo hebreu foi escravo da Babilônia, foi escravo do Egito e de alguns outros países dali, da Síria. Tem um país que fosse maior, dominava o menor. E os próprios hebreus também, de vez em quando, realizavam guerras para ir tomar o que era dos outros também, até que, à medida em que o mundo vai evoluindo, as pessoas foram aprendendo a negociar, a fazer trocas. Então, isso faz parte do progresso do próprio espírito. Criar alternativas para evitar a violência e a guerra. Muito bem. É preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade. E aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira, sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm ao seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que de fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Toda vez que nós nos propomos a fazer algo que seja produtivo para nós ou para outra pessoa, algo que seja útil de qualquer maneira, sempre há irmãos espirituais à nossa volta nos auxiliando. Qualquer serviço que nós façamos, seja num serviço pessoal, para si próprio, ou até mesmo nos nossos empregos. Aquele trabalho que nós realizamos ali, com devoção, com afinco, com desejo de ver o trabalho bem realizado, a gente não recebe só o salário por aquele trabalho, não. A gente recebe também as bênçãos de Deus pela nossa dedicação, pelo esforço direcionado que nós fazemos para que as coisas ocorram de maneira positiva. Então, tudo que se faz de maneira positiva, nós temos ali ao lado os irmãos espirituais nos auxiliando, nos fortalecendo e nos dando inspiração, porque às vezes, muitas vezes, a gente está envolvido no trabalho, tem um problema e de uma hora para outra acontece algo assim que faz com que a gente descubra a maneira de realizar o trabalho de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, com maior qualidade e de maneira, muitas vezes, também muito mais confortável para nós. O que é isso? É o uso da inteligência auxiliado pelos irmãos. Eles não vêm resolver o nosso trabalho, nem dar as dicas, mas eles fazem com que a gente ainda perceba, vá descobrindo no dia a dia maneiras de melhorar a nossa atividade. E lá no nosso livro, primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, né? Quando André Luiz consegue finalmente arranjar o trabalho, ele termina uma jornada de trabalho cansado, ele se encontra com o espírito da mãe dele, e a mãe dele passa exatamente essas informações para ele, a respeito da dedicação que nós damos ao trabalho. Aqui na Terra, a gente calcula o nosso trabalho através de tabelas, cobrando valores, etc. e tal. Os valores que Deus nos concede são de maneira diferente, né? Pela nossa dedicação, nós vamos receber também algumas bênçãos e algumas condições que nos trarão até conforto no plano espiritual, pelo merecimento das nossas atividades corretas. Deus nunca pede que a gente seja meio a meio. Sempre exige o máximo da gente.
O próprio Jesus disse assim, ele não diz assim, sejam como eu. Apesar dele dizer, eu sou a porta, né? Eu sou a porta e a vida, não me lembro agora as palavras exatas. O caminho, a verdade e a vida, mas ele disse, sejam perfeitos como Deus é. Ele não disse, sejam igual a mim, perfeitos igual a mim. Não, sejam perfeitos igual a Deus é. Tudo que nos é concedido é pelo Pai. Ele curava as pessoas, tirando os chamados demônios, né? Curava problemas físicos, as doenças, etc. Mas nunca dizia que agradecessem a eles. Agradeçam a Deus. E ainda havia o costume de quando as pessoas percebiam que recebiam uma bênção de Deus, no caso das curas, eles iam ao templo, davam lá o seu donativo e mostravam. E Jesus disse, mostre ao sacerdote do templo que você recebeu uma bênção, não de mim, mas de Deus. Então, até porque, como as pessoas eram obrigadas a ir para o templo para agradecer, Jesus fazia e não dizia para ele, não, foi eu que fiz, foi Deus que fez, não precisa ir lá não. Não, vai lá, vá cumprir a lei. Ele não jamais predispôs ninguém a não seguir as leis impostas pelo Estado hebreu, nem pelo Estado romano. Tanto que naquela questão do imposto, né, os fariseus tentando fazer com que Jesus dissesse alguma coisa contra o Estado, que seria favorecer o não pagamento de imposto, Jesus disse, me dê aí a moeda. Aí quando pega a moeda, era exatamente uma moeda cunhada pelo Império Romano. E tinha lá a esfinge de César. De quem é essa cara? Essa cara é de César. Então, pague os seus impostos, pague suas contas, cumpra com todas as leis físicas, né? As leis temporais dos governos, mas a parte de Deus é a parte de Deus. Não mistura. Quando ele diz, seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Como é que você, uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra, você vira um camaleão, em cada local, em cada ambiente, você se comporta mudando a sua postura para agradar as pessoas, para que as pessoas tenham um pensamento talvez até falso sobre você. Se você é assim com aquele grupo e é assim com outro grupo, qual é a sua personalidade? Então, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Você respeita a Deus? Aí começa, não, eu estou aqui num grupo de intelectuais. Aí você acredita em Deus? Acredito. Aí depois da reunião, a dor de cabeça, ai meu Deus. Acredita ou não acredita? É sim, sim, ou não, não. Porque se você vai dizer que não acredita, uma importante revelação de Jesus também diz, o que você desliga na terra, você desliga no céu. Né? Então, você acredita em Deus, pronto, você se desliga. De quem? Porque você está fazendo o quê? Você está emitindo um pensamento da sua energia contra você mesmo, limitando a sua ligação através da sua fé. Sendo um camaleão ali com o grupo. Porque nos últimos tempos, para não dizer ateu, existem agora os agnósticos, né? Então a moda agora é ser agnóstico. Então quando você está num canto, você é de qual religião? Eu sou agnóstico. Assim eu agrado todo mundo, né? Nem ofendo todo mundo e nem agrado todo mundo. Você disser que é espírita, muito canto por aí afora, macumba, aqueles negócios lá, faz trabalho lá, né? O pessoal sempre tem esse pensamento, porque há muitos anos atrás eram muito mais populares os centros espíritas, né? De Umbanda, então onde eles têm uma série de rituais. E muitas vezes as pessoas até iam a esses locais exatamente pela questão de visualizar aqueles rituais, porque impressionava muito, né? Aí quando o pessoal chega numa casa espírita e não vê estátua, não vê canto, não vê bater palma, não vê gritaria, não, aquilo lá não é um centro espírita, né? Porque a gente aprendeu que o fenômeno não é a parte mais importante do espiritismo. A parte mais importante do espiritismo é o quê? O evangelho, isso que a gente está tratando aqui. Então, se os espíritos não se manifestarem, não significa que você não está sendo, se você não vê
a atuação, se você não conseguir observar o fenômeno, não significa que você não foi atendido, não significa que você não está sendo beneficiado. Então, sim, ele fala aqui da fé com a soberba, né? Porque tem aquele pessoal que gosta muito de dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não posso tudo não. Né? Aliás, eu até posso, mas eu não devo. Porque uma coisa importante é o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio me dá o poder para mim fazer o que eu quiser. Para ser desonesto, né? Para ser o que eu quiser. Ser um abusador da vontade, dos bens dos outros, e etc. e tal, da liberdade, do conforto. Eu posso tudo isso, mas eu não devo. Aí o camarada outro compra um carro, consegue finalmente comprar um carro, aí bota lá atrás, Deus me deu, ainda escreve errado, até dói. Até dói ver lá, Deus me deu. Deus lhe permitiu que você tivesse, né? Porque você buscou, você teve seu merecimento. Agora, se você quiser abusar do merecimento do carro, para passar na frente da casa dos outros, buzinando, com o queixo levantado, vai dizer que tem alguma coisa, você está se prejudicando com o que Deus me deu. Né? A gente vê muito disso aí, Deus me deu. Então, na realidade, como o próprio Jesus disse, em tudo dai graças. Né? Mas não é necessário a gente botar uma placa, né? Porque a gente vai fazer como aquele camarada que Jesus disse, que ora na esquina. Né? Aí ele vai lá na esquina, levanta os braços e grita, Senhor, não sei o quê. Ele está mais buscando o reconhecimento daqueles que estão ali ao lado dele do que demonstrando sua fé. Como é que Jesus disse que a gente deve fazer? Ele diz, vai para o teu secreto. Não é que você vai se esconder em algum lugar lá, vou me trancar no quarto para orar, igual está escrito lá na Bíblia, vai para o teu secreto. O teu secreto é dentro de você. Pode estar tocando o maior samba lá fora, mas você está aqui dentro de você. O teu secreto é dentro de você. O seu íntimo, é lá que você encontra Deus. Deus está conosco o tempo todo. Não é que nem aquela música, Deus está conosco até o pescoço, não. Deus está conosco o corpo todo. Nós é que exatamente nos desligamos, nos afastamos, devido ao quê? Devido à nossa ignorância evolutiva, devido ao nosso... A gente pensa que está muito confortável com as coisas materiais, que é muito legal buscar essas coisas. Eu sou um camarada muito competitivo. Eu sou muito competitivo. Caramba, tão competitivo, tanto é competitivo quanto é egoísta. Porque a importância não é você competir para ser melhor, mas é o que é que nos salva, o que é a caridade. E quem é competitivo não faz caridade com ninguém, porque ele está exatamente competindo pelo bem, ele está competindo pelo sentimento, ele está competindo por tudo. Então, o camarada que diz, eu sou competitivo, ele tinha que botar vírgula e egoísta. E o Evangelho nos ensina tudo ao contrário disso daí. É de que nós sermos o quê? Nós sermos mansos, pacíficos, colaborar, não reagir, auxiliar, fazer caridade. Essa foi a grande mensagem que Jesus nos trouxe. Né? De termos tudo isso e acreditarmos no Criador, acreditarmos em Deus, através da fé. A fé é que nos permite a condição de desejar a presença do Criador, de buscar o contato com o Criador, portanto, de evoluir, de nos transformarmos em pessoas, em espíritos melhores do que o que nós somos hoje em dia. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente feriu a lei em algum momento da nossa evolução e nós temos que repor tudo isso. Enquanto nós não passarmos por essas provas, enquanto nós não passarmos por essas provas, nós não seremos desligados desse ambiente em que vivemos. Então, buscar a fé. Através do quê? Do exercício. A fé ela não vai entrar de fora para dentro da gente. A fé ela vai ser desenvolvida de dentro para fora. Uma busca que a gente tem que acontecer é dessa maneira. Tudo que a gente busca de sentimento, de qualidade interior, ela é de dentro para fora. Ninguém enfia fé na cabeça de ninguém, ninguém enfia paciência no coração de ninguém. Quando a gente pede, Senhor, me dê paciência,
Aí o Deus compassivo, bonzinho e mágico devia fazer assim: meu filho, você quer quanto de fé? Quer 100 gramas? Quer 10 quilos? Quer uma piscina de fé para você nadar? Não vai acontecer dessa maneira. Como é que eu vou conseguir fé? Eu preciso de um exercício. Como é que eu preciso da caridade? Através do exercício da caridade. Como é que eu vou ter paciência? Exercício da paciência. Como é que eu vou exercitar a paciência? Com alguém me perturbando. Enquanto eu não conseguir controlar essa perturbação que eu sinto por algo ou por alguém, não adquiri a paciência. É um treinamento ao longo das nossas vidas, da nossa vida e das nossas vidas. É difícil de controlar, né? É tão difícil de controlar que nós vemos assim o exemplo de Pedro, né? Pedro, quando Jesus vai chamar Pedro para seguir o ministério, Pedro era um simples pescador, provavelmente analfabeto, né? Um homem que vivia da pesca, de puxar suas redes lá, sobrevivia disso, né? Aí Jesus, o pessoal pensa até que Jesus passou lá e disse: ei, está fazendo o quê? O que você faz? Eu pego o peixe, venha pescar, venha comigo, sou um pescador de almas. Não é isso não, isso foi uma conversa bem mais longa, que a Bíblia não consegue tratar tudinho, todos os detalhes dos diálogos de Jesus com os discípulos e nem com as outras pessoas, que ele se encontrou no tempo em que teve o seu ministério aqui na terra. E quando se falava assim de paciência, perdão é um exercício de paciência. Aí Pedro, da sua ignorância, apesar de já conviver com Jesus há algum tempo, quando Jesus fala de perdoar, aí Pedro pensa, homem bruto. Aí ele acha que perdoar 7 vezes está bom, né? Dá para compreender isso. Porque a gente mesmo não consegue muitas vezes perdoar 7 vezes, não. Na segunda vez, às vezes até na primeira, a gente já está dando o estouro, né? Aí Pedro pergunta: não, senhor, então, dizendo aqui com as minhas palavras, né? Tá, senhor, tá certo, perdoar é legal, mas acho que 7 vezes já está bom, né? Porque, 7 vezes aguentar para o senhor, para perdoar. Aí Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Mas, na realidade, significa o quê? Infinitas vezes que a gente for perturbado, a gente vai ter que utilizar a confiança. Agora sumiu. Vou usar da nossa benevolência, né? E da nossa caridade com o nosso irmão. Reconhecer que ele está nos perturbando, por quê? Porque ele não sabe que não tem que perturbar. E a gente, como diz, a gente tem que cobrar primeiro de nós mesmos. Não ver tanto o defeito, né? Como Jesus. Jesus, todo momento, ele soltava algum ensinamento. Quando ele fala, por exemplo, lá do olho, né? Do alqueire. Você tem uma trave no seu olho. Do olho com a trave. Fala, você tem uma trave no seu olho e você vê um cisco no olho do outro. Você vê o defeito do outro. Por isso você não desculpa. Por isso você não perdoa. Por isso você não tem paciência. Então você tem que ter tudo isso daí para poder seguir adiante. O que ele diz é o quê? Buscar a perfeição. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Por isso, a gente continua aqui nessa roda de encarnar, desencarnar. Encarnar, desencarnar. Como aquele que nunca, aluno que passa a vida toda estudando e nunca consegue o seu diploma. Nunca tem capacidade, nunca se dedica o tempo com a necessidade suficiente para captar esse ensinamento e concluir os seus cursos. Nós também estamos aqui no curso da paciência, que a gente não conseguiu passar. A gente está aqui no curso da caridade, que a gente não conseguiu passar. Aqui a gente está no curso do amor, porque tudo isso é o quê? É o amor. Enquanto a gente não desenvolver esse amor de maneira superior, a gente vai continuar aqui na nossa escolinha da vida, sendo reprovado e voltando para recomeçar. Até porque a misericórdia divina, o amor divino por Deus, de Deus por nós, é tão grande que ele vai cedendo muitas oportunidades. E para nós que somos preguiçosos, assim como o aluno acha que ir para a escola é um castigo, as nossas encarnações começam a ser encaradas por nós também como se fosse um castigo. Poxa, viver é um verdadeiro castigo, porque tem muito sofrimento. Mas a gente sabe, através do próprio Evangelho e das palavras de Jesus, pela questão da justiça, aquele que não deve nada, o inocente não jamais será castigado
por Deus, até porque Deus não castiga, né? Nós mesmos é que a nossa consciência nos acusa e a gente se sente castigado. Mas Deus nos dá essas oportunidades infinitas da gente estar sempre retornando e começando, retornando e começando. Com um parâmetro de quê? Uns evoluem, os outros, preguiçosos, né, vão ficando para trás. Então, num determinado momento, os preguiçosos vão incomodar tanto os que já estão bem no caminho, em que o inocente não pode sofrer sem merecer. Então, se os preguiçosos e violentos continuam perturbando os mansos e pacíficos, aí é chamado o momento de se separar. Então, vai pegar as ovelhas calminhas, né, e separar das cabras, né, como diz aqui no Evangelho, que são os animais um pouco mais ativos, mais ariscos. Então, essa foi uma nomenclatura que Jesus utilizou para fazer uma comparação. Então, vai separar os bodes, né, as cabras das ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas porque as cabras perturbam as ovelhas. Então as ovelhas continuarão encarnando aqui na terra, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra, né? Enquanto as cabras serão separadas para um outro ambiente, onde vão recomeçar novamente entre os violentos. Eles vão se ralar ali um junto do outro até que aprendam a conviver junto, ou chegar a um determinado momento e serem separados novamente. Então, isso aí será um castigo enquanto esses irmãos não aprenderem a conviver em sociedade e a desenvolver o amor fraterno. Essa é a missão que Jesus trouxe quando aqui esteve. É nos ensinar a conviver em sociedade, amando a todos indistintamente. Quando ele resume todas as leis, dizendo, quando o pessoal diz, qual é o primeiro mandamento? Porque já chegou o horário, meu irmão? Para concluir, Jesus, quando foram confundi-lo também, tentar acusá-lo, para que Jesus se desgarrasse de algum dos mandamentos. Ele fez, qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus diria, esse é o mandamento mais importante, e eles diziam, você não cumpre esse, você tem esses defeitos. Aí Jesus, percebendo muito bem a manobra deles, disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo e fazer o que gostaria que o próximo fizesse a você. Isso é o quê? É amar indistintamente a todos os nossos irmãos, que é a mensagem, na realidade é a mensagem única do universo, do Evangelho, resumida nesses dois mandamentos como Jesus fez. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu não quero que o próximo me perturbe, me engane, furte, eu também devo agir da mesma maneira. Assim, estaremos todos atingindo o momento em que, como diz o próprio Evangelho, em que o reino de Deus seria implantado na terra. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe imensamente. Então, passando aqui um terceiro momento da nossa reunião, nós vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela oportunidade desse banquete de luz, dessa inspiração sobre as palavras do Evangelho de Jesus, pedindo que o Mestre Jesus continue a adentrar os lares de todos, conduzindo energias de paz, de refazimento, de fraternidade e de cura. Lembremos-nos de momentos quando o Mestre Jesus ainda caminhava aqui sobre a nossa terra, e vamos nos transportar no tempo e no espaço, nos imaginando que estivéssemos junto a um daqueles grupos, naqueles ambientes em que o Mestre trazia os ensinamentos do Evangelho, no momento em que um dos irmãos levanta a mão, chama a atenção e diz, Senhor, ensina-nos a orar. E vendo a sua face plácida e amorosa, ouvimos também a voz que adentra os nossos corações e que verdadeiramente agita o nosso espírito, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus.